Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Que bom estarmos aqui, meu irmão e minha irmã, reunidos mais uma vez. Nesse dia, essa quinta-feira, dia voltado para a Eucaristia, nós reunimos para alimentarmos a palavra, para ouvir Deus no dia de hoje. Peçamos que o Espírito Santo nos dê a graça da sabedoria, do entendimento da verdade, que nos revele a verdade, nos conduza à verdade. E que a Virgem Maria interceda por nós, para que, como ela, possamos guardar a palavra no coração e colocá-la em prática. O Evangelho de hoje tem Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50. Lucas 7, 36 a 50. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um fariseu convidou Jesus para a refeição. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Postou-se atrás aos pés de Jesus e, chorando, começou a lavá-los com suas lágrimas. Depois enxugava-os com os cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o tinha convidado falou consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que o toca. É uma pecadora. Então Jesus lhe dirigiu a palavra. Simão, tenho algo para te dizer. Ele respondeu: fala, mestre. Certo credor, retomou Jesus, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: julgaste corretamente. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando eu entrei na tua casa, não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, lavou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste o beijo. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar os meus pés. Não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Aquele, porém, a quem poucos perdoa, pouco ama. Em seguida disse a mulher: teus pecados estão perdoados. Os convidados começaram a comentar entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, esse evangelho longo de hoje, maravilhoso, que tem muitos para nos ensinar nesse dia. Um detalhe é importante percebermos nessa história, reconhecer essa mulher, que segundo a tradição da igreja, remonta a Maria Madalena. O evangelho não diz quem é, mas o evangelho seguinte, no capítulo 8, já aponta o nome de algumas mulheres e destaca Maria Madalena, aquela quem o Senhor expulsou. Marcos vai falar daquele que expulsou 7 demônios, né? Aqui também Lucas fala, ou seja, identificam essa mulher com Maria Madalena. Mas aqui não é para nós, no momento aqui, o que eu quero partilhar, o mais importante nessa nossa reflexão. Vamos contextualizar aqui. Veja bem, esse fariseu era até um simpatizante de Jesus. Nós sempre vemos fariseus hostis, armando ciladas para Jesus, mas Deus convida Jesus para almoçar, para uma refeição. Jesus vai estar com ele para essa refeição. E lá então aparece uma mulher, e essa mulher que era pecadora, a fama dela é conhecida então de uma mulher que era pecadora. Ela entra, quando ela fica sabendo que Jesus está na casa do fariseu, ela entra. E lá então ela se debruça aos pés de Jesus. Aqui mostra então essa mulher com o coração contrito. Reconhece toda a sua miséria, seu pecado. E ela então leva um vaso de perfume muito caro, se prostra atrás de Jesus, começa a lavar os pés com as lágrimas, chorar
a ponto de lavar os pés de Jesus, enxuga os seus cabelos, beijava os pés de Jesus e ungia com perfume. Diante dessa atitude dessa mulher, o fariseu começa a pensar, bom, se esse homem fosse mestre, sabia que essa mulher era pecadora, ou seja, não podia deixar que ela ficasse ali tocando nele, porque um judeu não podia tocar, não podia se relacionar com os pecadores, porque se contaminava. E aí, então, diante desse pensamento, Jesus conta para ele uma parábola. E no termo dessa parábola, Jesus pergunta para ele, e aí, quem você acha que amou mais? Então o fariseu disse, aquele a qual perdoou mais. E Jesus disse para ele, julgaste bem. Veja bem, o fariseu é capaz até de julgar bem aqui a história, a parábola de Jesus. Mas tem muitas dificuldades, muitas dificuldades. Primeiro, ele não é capaz de reconhecer que ali são dois devedores. Veja bem, Jesus vai contar a parábola e diz, certo credor tinha dois devedores, então a condição dos dois era a mesma. Os dois precisavam de perdão, os dois precisavam da misericórdia, os dois precisavam do favor do outro, vamos dizer assim. A condição dos dois era a mesma. E aqui já está a primeira dificuldade nossa, para aplicar na nossa vida. Nós, muitas vezes, achamos que não somos devedores ou, se achamos, não somos tão quanto os outros. Principalmente quando nós temos aquele problema que Jesus também já nos falou sobre a trava dos nossos olhos. Nós vemos muito o mal do outro, mas não olhamos para nós mesmos. Até achamos que aquele mal que o outro cometeu, não, aquilo foi muito ruim, aquilo eu não sou capaz de fazer. Mas fez um outro mal. Talvez aquele não fez. Mas nós, infelizmente, não somos capazes de perceber que nós também somos esses devedores e precisamos do mesmo perdão. Estamos na mesma condição do outro. A própria palavra de São Paulo vai nos dizer que Deus encerrou todos na mesma condição de pecadores, para que todos pudessem também alcançar misericórdia. Mas muitas vezes nós não reconhecemos como um pecador, como um devedor. Primeira coisa, e é preciso reconhecer isso. Porque quem não reconhece ser devedor, quem não reconhece a própria miséria, o próprio pecado, meu irmão, não reconhece o amor de Deus, não reconhece que precisa deste amor, quem não reconhece a própria fraqueza, não reconhece que precisa da graça de Deus. E aí, com isso, não se arrepende e não pede perdão. Não tem um coração contrito. O fariseu não achava que precisava de perdão. A mulher reconhecia a sua miséria e pedia perdão. A mulher reconhece, então, que Deus a ama muito, que Deus é capaz de amá-la e de perdoá-la. E só quem reconhece a miséria, reconhece a misericórdia. Quem não reconhece a própria miséria, não é capaz de reconhecer a misericórdia de Deus. Por isso, Jesus vai dizer que quem muito ama, muito perdoa. Quem pouco ama, pouco perdoa. Ou quem muito é perdoado, muito ama. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Na verdade, o Senhor está falando da capacidade nossa de reconhecer o amor de Deus. Quem reconhece a sua miséria, reconhece o amor de Deus. Quem reconhece que é muito pecador, reconhece que o amor de Deus é imenso. E manifesta esse amor, amando de volta. E manifesta esse amor quando os outros percebem que Deus ama a ponto de perdoar o grande pecado seu. Reconhecermos que somos pecadores é importante. O fariseu, ele é capaz de analisar bem e corretamente a história de Jesus. Só ele é capaz de aplicar isso na vida dele. Ele é capaz de reconhecer a sua condição de pecador, de miserável. Por isso ele não percebe que precisa do perdão. Ele não percebe que precisa também dessa misericórdia. Por isso ele também não é capaz de amar e nem de experimentar o amor do Senhor. Aquela mulher reconheceu a sua miséria e reconheceu, chorou o seu pecado. E chorando o seu pecado,
reconhecendo a sua miséria, alcança a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. E aí então, meu irmão, o desfecho é maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? Porque, veja bem, no versículo 48, o Senhor diz assim para a mulher: teus pecados estão perdoados. Ela alcança o perdão. E aí então, em seguida o texto diz, os convidados começaram a comentar entre si, quem é esse que até perdoa pecados? E aí então Jesus diz de novo à mulher, tua fé te salvou, vai em paz. Reconhecer o pecado, a miséria, alcança o perdão e leva à salvação. Olha que beleza. Olha que beleza isso. Quando eu reconheço a minha miséria, eu reconheço a misericórdia de Deus, o grande amor de Deus. Deus então como se curva na minha direção e vê o meu pecado, mas vê o meu arrependimento. E o amor dele, que é muito maior que o meu pecado, ele perdoa o meu pecado. E esse perdão me conduz à salvação. Por isso, quem não reconhece pecador, dificilmente alcança a salvação. Não alcança, porque não reconhece a sua miséria. Nunca vai escutar do Senhor essa palavra. Tua fé te salvou. E aí vai em paz. Porque aí a paz enche o nosso coração. E a paz que o Senhor fala aqui, como aquela que ele deu aos apóstolos, depois mandou que espalhasse pelo mundo inteiro. Aquela que nós ouvimos na missa do próprio Jesus todo dia lá, quando o Senhor fala, a paz do Senhor esteja convosco. Esta paz não é ausência de problemas, nem de fraquezas, dificuldades, não. Essa paz é a paz da salvação, da presença de Jesus na minha vida, da graça que eu recebi do Senhor, da certeza do amor de Deus na minha alma e no meu coração. E essa certeza de que Deus é por mim, é comigo, me traz uma paz em meio a dificuldades, tribulações, sofrimentos, até nas lágrimas que nós derramamos, o coração está em paz. Por quê? É uma presença de Deus em nossa alma, que nos anima, nos fortalece, nos traz paz em meio às turbulências, às guerras, às dificuldades e fraquezas da nossa vida. Aquele que reconhece a sua miséria, quando peca, volta logo para a misericórdia de Deus, confessa, pede perdão e a paz está lá, presente sempre. Quem não reconhece que é pecador vai pecando e pondo o mal sobre o mal. O mal é sempre o mal. Nos enganamos às vezes porque achamos que o mal que o outro fez é pior do que o meu. E aqui está uma outra dificuldade nossa. Ontem eu conversava com minha esposa sobre isso. Da dificuldade que nós temos de viver isso quando, no dia a dia, pode observar. Quando alguém faz o mal, ou faz conosco, fala ou faz algo que ou prejudica a mim, ou fez algo que eu não gostei, ou fez algo contra a pessoa que eu gosto, e a atitude então nossa de quê? De repugnar, de condenar e muitas vezes até de afastar daquela pessoa, nada mais é uma atitude orgulhosa e soberba. Porque naquele momento eu me acho melhor do que a outra pessoa. Eu não fiz o mal que ela fez. Eu não faria o mal que ela fez. O que ela fez foi muito ruim. O que ela fez foi muito feio. O que ela fez eu não tolero. Somos muito sem vergonhas, não somos? Muitas vezes. Somos também hipócritas. Somos muitas vezes soberbos e arrogantes. E essa arrogância nos leva a afastar do outro e até excluir o outro do nosso convívio, a evitar o outro. Porque nós achamos que o outro fez o mal maior do que eu faço. Somos esse fariseu muitas vezes, que não reconhecemos que nós também somos devedores, que nós também temos fraquezas, temos pecados. Temos que corrigir os nossos atos e podemos ajudar o outro a corrigir a vida dele. Sim, podemos exortar por amor ao outro. Mas temos que sempre reconhecer que nós somos um desses dois devedores aqui e que precisamos da misericórdia de Deus tanto quanto o outro. O outro precisa também tanto quanto eu preciso.
tanto quanto eu preciso. Eu preciso de me colocar neste Evangelho. Eu preciso me colocar aqui dentro desse Evangelho e ver quem eu estou sendo. Se eu estou sendo aquela mulher que chora os pecados, arrepende e alcança a salvação, ou eu estou sendo o fariseu que sempre olha por cima os outros, que acha melhor do que os outros. São Paulo, numa das suas cartas, diz assim que a minha consciência, embora não me condene de nada, nem por isso eu sou justo. Porque às vezes a minha consciência não me condena de nada, mas às vezes a minha consciência não é tão 100% formada, não está 100% da verdade ainda. Pode ser que a minha consciência não me acusando, São Paulo diz, nem por isso sou justo. Também tem minhas fraquezas. Tenho coisas que às vezes estou fazendo e não estou percebendo. Então, de uma forma ou de outra, eu preciso sempre reconhecer, meu irmão e minha irmã, que eu sou pecador, sou fraco como os outros, e que preciso da graça de Deus, preciso do auxílio divino, preciso pedir perdão dos meus pecados. E se eu não estou reconhecendo os meus pecados, eu preciso pedir ao Espírito Santo a graça de reconhecer os meus pecados, de ver as minhas misérias, não para me condenar, não é autocondenação. A autocondenação é pecado. Eu não posso ter autocondenação. Eu preciso ter contrição, arrependimento. Buscar corrigir as minhas atitudes, os meus erros e pedir perdão a Deus. Isso vai me ajudar também a amar o outro, a compreender o outro, a não julgar o outro. Peçamos, meu irmão e minha irmã, essa graça. Que o Espírito Santo nos dê a graça sempre de reconhecer nossas misérias, mas mais ainda, de reconhecer a misericórdia infinita de Deus, que é muito maior, infinitamente maior que os meus pecados, que Deus pode me perdoar. Peçamos ao Espírito Santo nos dê sempre um olhar de misericórdia para com o outro, de compreender também o outro, as fraquezas do outro, para ajudá-lo nas suas dificuldades. Peçamos à Virgem Maria, que caminhe conosco, que nos ajude nessa caminhada de fé, de amor, que Maria nos ajude a arrepender dos nossos pecados e sempre nos conduza para Cristo, ou seja, nos conduza também para o sacerdote, para que nós possamos confessar nossos pecados. Que a Virgem Maria nos cubra com o seu manto e interceda por nós. Peçamos ao Senhor a sua bênção, nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Por último, vou fazer um vídeo partilhando com você um pouco sobre a leitura bíblica. Uma maneira simples de ler, rezar com a Bíblia e tirar dela lições para a nossa vida. Fique com Deus.